Barroso, Carmen, Fachin, Fux e Cássio, porque Cássio não tem compromisso com ninguém, e isso dá 1, 2, 3, 4, 5. E 6 com o André Mendonça, que está fora. Se o Barroso se aposenta e entra alguém que ele consiga manobrar, ele terá a maioria no STF. É aquela figura do... Sabe, no tráfico, tem o cara que produz, tem o cara que compra e tem o broker. É isso. O aí. STF é o broker isso aí. da relação do executivo com o legislativo. A imagem é perfeita. E aí, Bruno Musa, o que você acha disso? Semana passada eu tive a oportunidade de tomar café da manhã, acredito, com 2 amigos teus. Um a gente já entrevistou aqui, que é o Dr. Ives Gander Martins e o Modesto Carvalhosa. E foi uma apresentação pequena ali, foi muito interessante, porque eles traduziram em umas palavras exatamente isso que você está falando, que essa separação de poderes, elas realmente ruiu. E uma coisa importante, o legislativo o judiciário, que deveria ser um órgão completamente técnico ao interpretar a Constituição brasileira, hoje ele passou a ser, ele não usou essa palavra de broker, mas era mais ou menos isso, porque ele passa a interpretar e dar o nome do que é democracia para eles. O corretor, broker, chame do que quiser. Do que é discurso de ódio, eles definem. Do que é fake news, eles definem. Então, é basicamente sequestrar, raptar para eles todos os termos e a partir dali, como eles interpretam a lei como eles querem, eles definiram o termo, ou os termos, baseado no que é bom para eles, tudo pode. Como é que você vai questionar? E o legislativo entra pleiteando dinheiro e fazendo esse balcão de negócio com os nossos bilhões de reais, nós ficamos puramente como servos, basicamente aqui com bolas no pé de ferro, sem ter para onde ir. São bilhões de reais que a gente está pagando, financiando todo esse sistema com mais inflação que a gente está vendo agora. Porque a moeda desvaloriza, mais inflação eles arrecadam mais pobreza, distribui migalhas que se mantém no poder. O ciclo vai se fechando e nunca foi novidade. O ciclo sem fim. Agora, o Arthur, essas emendas, e você vê que há esse casamento monetário do legislativo com o governo. E é a maioria absoluta, porque o que é que a gente acabou de ver na pauta anterior? No pior dos cenários, todo brasileiro está passando fome, o brasileiro trabalha só para pagar imposto e não consegue comer. A emenda parlamentar só pode ter 15% de congelamento. Exato. Pavili, eu queria fazer uma rápida reflexão. Olha só, qual é a lógica parlamentar, né? Um deputado, ele quer aprovar uma emenda para mandar dinheiro para a cidade dele, para construir, por exemplo, uma creche. Quando chegar a eleição, o prefeito vai falar, atenção população, vamos votar no nosso deputado, olha lá, graças a ele temos uma creche aqui. Então, em tese, pela lógica parlamentar, a transparência seria boa. Né? O deputado gostaria que todo mundo soubesse que aquele dinheiro foi ele que empenhou para aquela creche. Aí alguém vai perguntar, então se é assim, qual o interesse de não ter transparência? Longe de mim aqui de levantar alguma suspeição, mas a única lógica que eu vejo é alguém na ponta do recebimento tá desviando isso. Porque senão não tem lógica não ser transparente. Todos os deputados deveriam exigir a transparência. Essa verba é minha. Ô prefeito, fui eu que mandei. Por que alguém gostaria que não fosse transparente? Porque tem ONGs no meio do caminho e por trás dessas ONGs, acabamos de dar notícia, tem parlamentares? Longe de mim de suspeitar de alguma porque coisa. Porque também tem obra. Fez a obra, desviou mais, mas o prefeito fez alguma coisa com dinheiro não sei do quem. Aí, como ninguém sabe de onde veio aquele dinheiro, ele pode falar que foi qualquer candidato. Isso, faz o que ele entendeu? Quiser. É isso mesmo. Faz o que ele quiser. E ele não precisa prestar conta exatamente para aquele cara que possa ter enviado. Mas o erro está aí. Exato. Aí entra um prefeito, porque, vamos lembrar o seguinte, nessas eleições municipais, a maioria dos prefeitos são de oposição ao governo. Aí o prefeito, ele não recebe o dinheiro daquela... Ou recebe, mas aí ele não quer contar que foi o cara que se elegeu lá, mas é da oposição ao prefeito,
Mas o cara que é da posição fala, não, fui eu que mandei, foi o meu grupo. E o prefeito não tem como provar que não foi ele. A gente tem que ver isso de todos os prismas. Todos os prismas da malandragem têm que ser analisados. Essa, Pavinato, desculpe adentrar, mas essa é a razão pela qual, quando o Flávio Dino participou do processo, ele não participa desse processo aí para resolver ou para trazer transparência. Ele participa para trazer mais elementos de negociação entre o governo e a Câmara, ou o governo e o Congresso, para saber qual é o preço que ele vai ter que pagar para ter a calcinha no chão. Essa que é a jogada. Agora, eu só teria uma consideração em relação à sua excelência, à sua senhoria, no caso, um dos maiores juristas da história do Brasil, que é o Ives Gandra. Não, é sua excelência porque o título de doutor nos dá o excelência. O título de doutor? Então você... Eu sou excelência, sou vossa excelência. Quem tem doutorado é excelência? Exato. Não, Deus, eu acho que é só no direito, né? É só no direito, então? Não. Ué, ou não é? Não sei. No direito é. Quando o doutor a gente trata como vossa excelência. Um dia a gente discute sobre esse negócio de doutor para advogado, que isso aí é... Não. No doutorado, numa banca doutorado de doutorado, as pessoas se dirigem só como vossa excelência. Só para todos? Eu não sei, eu já não sei, eu sei o meu. Mas só para eu continuar, então vou chamar ele de Sua Excelência, o jurista Ives Gandra, é a mesma questão que uma vez a gente estava discutindo, é quase uma percepção platônica da realidade, que acha que o conhecimento vai levar à ideia do bem. Eu particularmente, com todo respeito, Bruno, quando aquela porcaria foi criada, que é esse sistema político e saiu aquela Constituição, era muito simples, estava evidente. Ele só ia precisar de uma coisa. Um cara que falasse, já que ninguém manda aqui na casa de tolerância, nessa casa de burlesco, eu quero botar e vou tocar isso adiante, que foi o que o Alexandre de Moraes fez. E ter alguém inteligente para coordenar o processo. Não sei quem é o cara que está fazendo isso, mas tem alguém que é bem... Por qual razão? Porque a máquina que foi construída é uma máquina que não permite controle para eles. Está na lógica do processo, só precisava ter alguém maluco o suficiente para dizer, eu vou dobrar até o final para quebrar a banca. Esse que é o problema. Sabe qual é a forma mais fácil de resolver isso? Simples. Você é apenas constitucional. E sendo constitucional, não cabe a você interpretar e substituir ou complementar a lei que você julgou como inconstitucional. Porque esse é papel do legislativo. Tinha que estar no dispositivo que você julga, só diz se é constitucional ou não. Se não for constitucional, volta para o legislativo e o legislativo tem que dar precedência àquilo que foi levado ao Supremo. Porque se for levado ao Supremo, significa o quê? Que é essencial para a sociedade. Por isso tem que ter a precedência, tem que ter a prerrogativa de ser avaliado antes, por exemplo, do que essa porcaria dessa LDO, que deveria ter sido aprovada no primeiro semestre. Isso aí deveria ter sido estudado, aprovado no primeiro semestre, porque agora teriam que estar vendo a LOA para saber o que vai ser ou não efetivado. Porque cabe à LOA exatamente dizer, a única coisa que a gente pode fazer daquele orçamento que nós descobrimos que existe é isso. Porque nós temos ou responsabilidade fiscal, nós temos que cumprir as nossas promessas diante da sociedade, ou então nós não temos capacidade, porque isso aqui vai significar que vai romper o teto. E eu não posso romper o teto porque eu sou responsável e não quero quebrar a sociedade. Senão a sociedade vai viver a inflação, vai todo mundo embora e o povo vai passar fome. Era o que deveriam estar fazendo e não fazem. É verdade. Vamos fazer um mapa do STF aqui, vamos ver se a gente entende bem. Eu só não vou falar nomes, tá? Só não vou falar nomes, mas é o seguinte. Existe um gênio dentro do STF. Sim. Gênio, genial. Gênio. Todo mundo fala isso. Gênio. Este gênio, quando Lula nomeou o primeiro-ministro sem nenhum saber jurídico, esse gênio seduziu esse primeiro-ministro inconstitucional, que foi o Toffoli, como o office boy de tudo que ele precisa. Tanto é que o Lula colocou esse office boy lá, mas ele, mesmo tendo sido colocado pelo Lula, votou quando o gênio quis o Lula fora, votou quando ele quis o Lula de volta. Percebam. Aí, nesta composição, ele viu entrar em todos os outros. Ele viu entrar o Barroso, com o qual ele nunca se deu.
Ele viu entrar o Fachin, que é uma pessoa que tem muito medo. O Fachin era um bom professor de Direito Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas de Direito Civil, de Direito de Família. O lance dele não é apegado à Constituinte, ele é um ótimo civilista. Mas entrou lá o Fachin, viu entrar a Carmen Lúcia, e Fachin e a Carmen Lúcia eram uma incógnita, porque eram pessoas muito compromissadas em fazer uma bela carreira no judiciário. Aí entrou o Fux. O Fux tem uma questão, ele é carioca. Aí entrou o Alexandre. Pô, lá viu o processo. O Alexandre entrou, aí o Alexandre entrou com o aval da mente brilhante. Eu nunca falei isso aqui. Não. Depois veio o Bolsonaro. No Bolsonaro entrou o André Mendonça, que ele tanto não queria que o Alcolumbre demorou mais de 6 meses para marcar a sabatina meses, dele. Eu acho, 10 meses e pouco. Aí depois entrou o Cássio, que não tinha compromisso nem com o Bolsonaro, nem com nenhuma causa. Ele entrou lá para fazer uma campanha para o STJ, saiu com uma vaga no STF. O que irritou por demais. O que irritou por demais esta inteligência ímpar. Depois entrou o Cristiano, com o qual ele sempre teve uma relação muito boa, e o Flávio Dino, com a garantia de Alexandre de que ele estaria ali para exercer a sua atividade jurisdicional no sentido em que a mente mais brilhante dali, com mais titulações, etc., o respeitável jurista que de fato determinasse que fosse melhor. Então nós temos aqui esta mente, e como nós temos aqui cresceu tanto nessa estrutura? Nós temos aqui um Alexandre que, se alguém tiver interesse em analisar a carreira dele no Ministério Público e depois como superministro do prefeito Kassab, vai notar que ele é um jurista com titulações, mas que tem ambição maior do que a titulação. E quando alguém com uma inteligência muito superior diz: eu queria fazer, mas eu sei que eu não posso, mas você tem coragem, vai e faça. Então ele tem Alexandre, ele tem Dino, porque Dino foi endossado pelo Alexandre. Então nós temos o Cássio, que não tinha compromisso com ninguém. Aí nós temos o Barroso, em alguns aspectos, porque existe muita mágoa nessa relação, e é por isso que o Barroso cogita em se aposentar. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Barroso cogita em se aposentar. Mas o Barroso ele está preso a uma situação complexa, que eu só posso dizer que é complexa. Aí nós temos o Fux, que é carioca. Nós temos o Fachin, que ficou com muito medo no governo Bolsonaro. Ficou com muito medo mesmo. E esse medo o levou, né, para as asas desta inteligência. Aí nós temos a Carmen Lúcia, que para mim é uma incógnita o que aconteceu com ela. Não sei o que aconteceu. É um caso meio Reinaldo Azevedo, a Carmen Lúcia. Tá? E é claro, o Cristiano, que sempre teve grande apreço recíproco com esta grande inteligência. Então nós temos aqui, abaixo da grande inteligência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só não está no grupo dele o André. Como o Barroso é uma situação delicada, ele pensa em se aposentar. E quando o Barroso se aposentar, ele precisa
colocar mais alguém que jogue neste time fixo, porque a Carmen Lúcia nós não sabemos quando pode mudar. O Fachin nós não sabemos. O Fux nós não sabemos. Então nós temos aqui Barroso, Carmen, Fachin, Fux e Cássio, porque Cássio não tem compromisso com ninguém, e isso dá 1, 2, 3, 4, 5. E 6 com o André Mendonça, que está fora. Se o Barroso se aposenta e entra alguém que ele consiga manobrar, ele terá a maioria no STF. Entendeu o jogo? Entendi. Espero que tenham entendido. Se não entenderem, depois, na hora que acabar, vocês voltam o tape, né? Quem vê na reprise, aí vocês veem. É igual a ler 100 anos de solidão. Você vai montando a árvore aí do jogo. Então, hoje, esta grande inteligência, ele conta, além dele próprio, com toda certeza, com ele, 2, Alexandre, 3, Dino, 4, Cristiano, 5 Barroso antes dele se aposentar, né? Exatamente. Mas o Barroso é uma situação periclitante, porque é uma união, vamos dizer assim, pouco republicana. E se o Barroso aposenta e entra alguém alinhado, ele terá a maioria do STF. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.